Olá, o comportamento humano e o funcionamento do cérebro. A neurociência atuando nos primeiros dias de vida. Faz diferença para o desenvolvimento do cérebro da gente o que acontece com a gente ao longo da vida. O educador já foi um adolescente, já foi uma criança. Então, na verdade, é um ciclo onde o educador, o pai, a sociedade tem que ser modificado. Os cuidados com a primeira infância, gravidez e estresse, os desafios do autismo. A neurociência em ação. Debate na Comissão de Assuntos Sociais. A discussão está começando. Aqui a gente descobre justamente que é sobre o cérebro que biologia e sociedade se encontram. Por muito tempo, e infelizmente, mas era compreensível, existia uma verdadeira guerra entre setores diferentes de conhecimento. Aqueles que, de um lado, argumentavam que o comportamento humano e, portanto, o desenvolvimento das habilidades humanas, das crianças também, do desenvolvimento, seriam, antes de mais nada, uma questão puramente biológica, ou seja, determinados completamente pela natureza, pela genética, por fatores químicos, fisiológicos, por tudo aquilo que determina a estrutura do cérebro, enquanto outros, por muito tempo, sobretudo psicólogos, diziam que não. O que define o comportamento, o que define as habilidades, o que nós somos, como nós somos, o que nós fazemos, não é a biologia, é a sociedade, são todos aqueles fatores culturais que são, na verdade, o resultado do próprio comportamento, né? As interações dentro da família, a educação que a gente recebe no âmbito da família, dentro da escola, em círculos sociais maiores, através não só de trocas por meio de linguagem, de palavras, mas também através de contato físico, na forma do extremo carinho ou o outro extremo, a violência. E hoje em dia, ainda bem, talvez há não muito mais do que uns 10 anos, na verdade, essa briga não existe mais. A gente entende, graças às descobertas da neurociência, que as duas coisas são igualmente importantes. O futuro do cérebro de cada criança recém-nascida, em parte, já começou a ser definido, não apenas pela genética, que ela herda, mas agora a gente sabe também, até mesmo pelo comportamento dos seus pais, não apenas mãe, mas pai e mãe também, antes dessa criança ser concebida, mas boa parte desse futuro também é refeito, digamos, conforme essa criança vive e vai interagindo com os seus familiares, com outras pessoas no seu círculo social. As neurociências, elas são relativamente recentes, né? Ou pelo menos essa definição, e ela aborda, na verdade, as várias áreas que visam estudar o sistema nervoso, sob diferentes pontos de vista, desde a morfologia, o mais clássico, a fisiologia, física, química, biologia, a psicologia, teoria dos sistemas, teoria das informações, filosofia e assim por diante, e cada vez abre-se mais o leque e amplia-se bastante. Então, dizer neurocientista é um termo bem geral também, porque a formação e a visão, esse é o mais importante, né? Cada um vai dar uma visão diferente, uma contribuição diferente. Então, as neurociências, como é que o conhecimento neurocientífico pode ajudar? Novos horizontes podem ser vistos a partir daí? Será que esse conhecimento será utilizado corretamente ou ele irá ser transformado apenas em conteúdo? Isso é um grande problema quando nós avaliamos as formações, né, dos nossos profissionais, né, que é extremamente conteudista. Ou seja, será que as neurociências vão se transformar apenas em conteúdo, curiosidade, divertimento, ou será um conteúdo utilizado realmente para aplicação e será bem utilizado? Mas o que a gente busca aqui na neuroeducação é basicamente essa interseção. É lógico que se nós falarmos aqui em psicopedagogia, em psicologia, em formações outras, nós vamos ter as várias capacidades de interagir entre esses círculos aqui, né? O mais difícil é aqui o centro. Porém, ninguém pode esperar saber tudo ou trabalhar com tudo ou aplicar tudo. Por isso que nós temos que analisar o uso de gestão e de organização multidisciplinar. É sabido
que crianças que sofrem abusos na infância têm uma tendência a se tornarem também elas adultos violentos e passarem o abuso adiante. Então, receber maus tratos na infância aumenta muito significativamente a chance de violência na vida adulta. Mas também é sabido que nem toda criança que sofreu abusos na infância se torna um adulto violento. Ou seja, ser vítima de comportamento abusivo coloca a criança em risco de se tornar um adulto também violento, mas isso é apenas um fator de risco, não é determinante, embora seja um fator de risco extremamente importante. A razão para a diferença, então, como eu sugeri, deve estar em alguma contrapartida biológica. Talvez exista algum tipo de fator que torna certas crianças especialmente susceptíveis à ação, à influência de maus tratos na infância e faça com que aquelas crianças em particular, de fato, se tornem, respondam a ação violenta, a serem vítimas de ações violentas, tornando-se também elas violentas. Eu quero estressar aqui a importância da combinação entre a genética herdada e o aspecto social. O que eu vou mostrar para vocês é um de vários resultados de um estudo extraordinário feito na Nova Zelândia por essa psicóloga americana, Terry Moffat, de Duke. Na cidade de Dunedin, eles puderam registrar e acompanhar, eles puderam registrar ao longo de um ano inteiro, de abril de 72 a abril de 73, absolutamente todos os nascimentos na cidade. E até o dia de hoje, eles continuam acompanhando essa coorte de pessoas nascidas nesse período, acompanhando o seu histórico de vida, a sua biologia, fizeram estudos genéticos, né? E uma das características que eles puderam testar, foi justamente observar qual era na vida adulta a incidência de comportamento agressivo entre adultos que na infância sofreram agressões físicas e morais, verbais, adultos que tiveram uma infância, adultos que tiveram uma infância tranquila, dependendo da sua genética. Aqueles que tinham uma predisposição ao comportamento agressivo violento, por causa de uma baixa expressão do gene da MAOA, em contraste com adultos independentes da história de agressão na infância, que tinham uma proteção natural com altos níveis dessa enzima que levam a uma redução da serotonina no cérebro que promove a agressão. Os resultados foram muito impressionantes. O que eles mostram é que a incidência de comportamento violento na vida adulta entre pessoas que tinham ou aversão, digamos, de boa ou a versão ruim do gene para MAOA que predispõe à violência, entre aqueles adultos que passaram uma infância tranquila, sem violência, a incidência de comportamento violento na vida adulta era a mesma, cerca de 20%. Agora, entre os adultos que sofreram abusos na infância, aqueles que tinham a versão boa, digamos, de MAOA, que leva a serotonina baixa, nota a incidência de comportamento violento dobra para 40%. Mas entre aqueles que sofreram violência na infância e que, além disso, tinham a genética que predispõe à agressão, a incidência era de 80% de comportamento violento. Ou seja, o que a gente tem aqui é uma combinação explosiva entre genética, as nossas características herdadas, e aquelas que dependem dos outros, a ação do comportamento dos outros sobre o nosso futuro. O que a gente tem aqui, então, é um exemplo daqueles casos onde violência gera violência. No próximo bloco, prevenção sem violência. O que são palmadas se não agressão perpetrada pelos próprios pais contra os seus filhos?
Os cuidados na primeira infância são essenciais para um crescimento saudável. Negligenciar essa fase da vida pode ser um caminho sem volta. Eu cresci ouvindo a minha mãe dizer que o exemplo é uma pregação silenciosa, e é exatamente isso, que é a razão pela qual eu faço questão de mencionar o quão eu me envergonho de morar num país onde a maioria da população se sente no direito de abusar fisicamente dos seus filhos a ponto de repelir tentativas de legislação contra palmadas. O que são palmadas se não agressão perpetrada pelos próprios pais contra os seus filhos? São exemplos de dominação através do comportamento violento e agressivo. E ao fazerem isso, o que os pais estão fazendo é exatamente passar a mensagem adiante, passar o exemplo adiante, de dizer para os seus filhos, olha, conflitos não precisam ser resolvidos na base da conversa, do entendimento, de tentar se colocar no lugar do outro. Quando a gente tem um conflito, quando o outro não concorda com a gente senta a mão, a gente dá um tapa, porque é isso que eu fiz com você hoje quando você não me obedeceu. Né? É uma lástima, é vexaminoso, mais vexaminoso ainda é a gente aceitar que adultos inteligentes se achem no direito de agredir os seus filhos como bem quiserem. Sobretudo, achar que se ensina através de violência não é ensinar, é simplesmente dar o exemplo e fazer os seus filhos terem medo de você, que no meu caso, pelo menos, é a última coisa que eu quero. O Senado francês organizou um grande colóquio sobre os maus tratos. E eu fui convidada a falar da prevenção. Comecei falando... É fácil, finalmente, falar de maus tratos. A gente tem um culpado, os pais. Mas a prevenção, nós todos somos responsáveis. O que a gente implementou? O que nós implementamos para que os pais recebam o que eles têm que dar para as crianças? Lembrar também que todos os programas de intervenção junto aos adolescentes são ineficientes. É tarde demais. Então, é preciso agir cedo e todos os dados científicos demonstram isso. A ação deve ser implementada durante o nascimento. E não só com os bebês, mas com as mulheres grávidas e os futuros pais. Portanto, é uma transformação das nossas mentalidades e das nossas práticas. Portanto, trata-se de melhorar o ambiente do feto, da criança dentro do útero, através de uma melhor segurança da mulher grávida. Portanto, melhorar o ambiente materno durante a gravidez, melhorar o ambiente familiar que em volta da mãe e da criança e melhorar o ambiente profissional, sensibilizando a todos esses desafios de qualidade de relação. Desses profissionais que vão encontrar os futuros pais durante a gravidez e o nascimento, já que o interesse da medicalização do nascimento é oferecer às famílias, aos futuros pais, um ambiente que se sensibilize aos desafios da qualidade de acolhimento, dos vínculos, do respeito, ou seja, quando a gente diz é preciso tratar bem uma criança, vamos começar tratando bem os pais também. Nós temos que pensar que o conhecimento neurocientífico ele é importante para a gente saber os pilares de uma aprendizagem. Sistemas motores, sensoriais, atenção, motivação, emoção, que vai ser útil para que eu construa e mantenha conhecimentos e que possa aplicá-los, melhorando a performance do jovem, da criança, do bebê, do idoso, de todas as idades. A começar pela infância, pela primeira infância, o cérebro é plástico, né? Mães, nós temos que ter desde cedo. E daí vem um ciclo vicioso. Bem, o educador já foi um adolescente, já foi uma criança. Então, na verdade, é um ciclo onde o educador, o pai, a sociedade tem que ser modificado. Não é só pensar na criança, no infante. É pensar no cuidador, é pensar nos pais, é pensar na sociedade. Quando se fala em inclusão, não pode pensar que eu tenho que fornecer libras ou braille para todos os professores que eles têm que saber. Porque se o porteiro não sabe, ou não conhece a dificuldade, se o jornaleiro não sabe, você cria ilusões e nós temos que pensar numa mudança na sociedade, né? E
A educação, a escola faz parte da sociedade, a família faz parte da sociedade, nós fazemos parte. Criamos em Paris uma rede de coordenação para situações de grande precariedade nas famílias imigrantes, principalmente. E por que se interessar no estresse durante a gravidez? Não vamos esquecer que o estresse é uma reação de adaptação positiva, vital, necessária, frente ao imprevisto, ao perigo, etc. É um fator positivo de organização. E que vai ser acompanhado com emoções negativas, que vai acarretar na criança ou no adulto uma busca de segurança. Mas se o estresse não beneficia de uma regulação suficiente, ele vai ter consequências na organização cerebral da criança e vai ter consequências até na mãe, na própria mãe. Ou seja, uma dose de estresse que ultrapassa as capacidades de regulação vai ter efeitos neurológicos. O primeiro tratamento da emoção negativa do estresse no bebê é o tocar, o toque, pele a pele. Na criança, no adolescente, adulto, o que é o tratamento do estresse? É não ficar sozinho, não deixar essa pessoa sozinha. Portanto, um sentimento de insegurança acolhida por um terceiro diminui o estresse. Estresse demais se traduz por angústias, manifestações somáticas, distúrbios do comportamento, consequências múltiplas, tanto na mãe e no futuro da criança. Então, os trabalhos científicos são muito documentados sobre os efeitos de longo prazo de um estresse antinatal, pré-natal, pós-natal e durante a gravidez. Então, há uma quantidade grande de conhecimentos científicos que chovem cada dia com novos trabalhos. Eu quero só mostrar a vocês que a gente hoje conhece os meios pelos quais o cérebro muda, tanto funcionalmente, até estruturalmente, mas até a expressão de genes muda no cérebro, dependendo simplesmente do filhote receber carinho. Como eu falei, isso funciona até com ratos e camundongos. Os ratinhos que são criados por mães, não precisa ser a mãe biológica, ratinhos criados por uma mãe adotiva, carinhosa, e carinho para um rato quer dizer você recolher a sua ninhada, deitar em cima dela e ficar lambendo literalmente a sua cria. Os ratinhos que são criados por essas mães se tornam animais saudáveis. E as ratas, por sua vez, que receberam carinho, se tornam também animais carinhosas com a sua própria prole depois. O que a gente tem aqui, então, é uma dessas situações onde a violência leva mais violência, porque ela muda o cérebro, mas, ao mesmo tempo, carinho leva a mais carinho e a um cérebro saudável também, porque essa interação social muda o cérebro, né? Tudo isso porque o cérebro da gente é susceptível a esse tipo de interação, ou seja, faz diferença para o desenvolvimento do cérebro da gente o que acontece com a gente ao longo da vida. E o mais importante de tudo aqui é que criar uma criança saudável é muito mais do que simplesmente prover sustento. A gente hoje sabe, inclusive, que crianças criadas em instituições são doentes de uma série de maneiras que poderiam ser facilmente evitadas se essas crianças fossem adotadas imediatamente, o mais rapidamente possível, por famílias que pudessem lhes dar carinho e atenção direta. Mas o mais importante de tudo é que a gente sabe que nunca é tarde. No próximo bloco, o autismo, a neuroeducação. A gente precisa investir na formação de quem está lidando diretamente com essas crianças. Neste nosso último bloco, a neuropsicóloga francesa fala sobre autismo e o neurocientista brasileiro fala sobre neuroeducação. Acompanhe. Houve a emergência desse campo multidisciplinar, transdisciplinar, né, que visa agregar a pesquisa, o campo de pesquisa básico, clínico, ao educacional. Hoje fala-se tanto, investe-se tanto em pesquisa translacional. Bem, a pesquisa também em neurociências e outras ciências com educação também é translacional. E não apenas aquela que vá da pesquisa básica, vulgarmente chamado de ciência pesada, hard science, com a clínica. Nós temos que pensar também na educação como algo importante se investir em pesquisa. E se temos pouco de ponta
no Brasil em pesquisa básica ou pesquisa, a academia, em relação à educação, também nós temos muito pouco. Bem, então, surgiu a neuroeducação não como algo geração espontânea, né, imediato, e sim um trabalho contínuo entre grupos de pesquisadores de Europa, Estados Unidos, agregando neurocientistas, pedagogos, psicólogos, equipes multidisciplinares, pensando sobre como as neurociências podem contribuir e dialogar em duas vias, ou seja, dos dois lados, com a educação. Vários livros surgiram, daí é muito difícil peneirar o que é bobagem e o que é técnicas de 10 maneiras de aprender mais rápido, 10 maneiras de tirar a timidez, 10 maneiras de estimular o aluno, e o que tem base neurocientífica. Novos paradigmas começam a surgir quando a gente pensa na formação do indivíduo e no crescimento do ser social, da criança, do jovem, do adulto, do idoso, para todas as idades. Quando se fala em aprender, não se fala em aprender apenas na criança. Momentos plásticos são diferentes, mas nós temos que pensar no processo ensino-aprendizagem. E não só na aprendizagem. Muito se preocupa com a criança, com o jovem, com o adulto, o aprendiz. Mas tem que se pensar em quem está ensinando. E isso é muito importante para a gente, né? Então, atualmente, nessa década, nós temos 2 grandes projetos, um europeu e um americano, de investimentos nas cifras de bilhões, e que, agregada a esses projetos, tem ações de divulgação, de conscientização, isso é um grande problema, e de integração com a escola, né? Então, o acesso ao conhecimento não é garantia de que ele será bem usado. Nós temos que pensar nisso. Então, basta fornecer? Isso é um desafio. Será que o conhecimento sobre o sistema nervoso ajuda a sociedade, a escola e o aprendiz? Talvez o que eu disse dê a entender que a gente precisa intervir sobre ou promover o desenvolvimento saudável de crianças a partir do momento em que elas nascem. A gente precisa lembrar que essas crianças estarão sob o cuidado de adultos. É preciso promover a educação dos adultos também para que a gente possa, de fato, promover a educação, o crescimento, o desenvolvimento saudável dessas crianças. Então, a gente tem que pensar em formação continuada, porque nós temos muitos profissionais trabalhando no mercado e precisam ser capacitados. Nós temos iniciativas, e eu acho que devem ser mais ainda incentivadas, como, por exemplo, os novos talentos da CAPES, que trabalha a questão de formações continuadas, trabalho com escola, trabalho com professores. Existem editais específicos. Então, o que eu peço é que esses editais sejam aumentados, reforçados, com ou sem crise, porque a base da educação, a base da formação do indivíduo é a primeira infância. Então, a gente precisa investir na formação de quem está lidando diretamente com essas crianças. A desinformação e a informação interpretada erradamente, ela é problemática. Então, nós temos 3 iniciativas pioneiras no Brasil. O Rio Grande do Sul, na Federal do Rio Grande do Sul, na Federal do Rio Grande, aqui no Rio de Janeiro, no Rio, e em São Paulo, na USP. Então, são cursos que abordam diferentes aspectos que devem ser valorizados, não só quanto ao normal, quanto ao patológico, quanto não basta apenas fazer palestras. Palestras são importantes se a pessoa tem como trabalhar corretamente aquela informação. Nós temos que intervir mais profundamente na formação dos nossos cidadãos, né? E, para isso, a universidade é um ponto importantíssimo, porque ela junta quem produz ciência, que é um problema no Brasil, né, por causa dos financiamentos, mas a gente ainda faz, o ensino, porque nós formamos os licenciados, formamos os pedagogos, formamos quem irá principalmente trabalhar com isso, e a extensão, que faz o diálogo com a sociedade. Então, é preciso se valorizar
com editais, com fomentos, a pesquisa básica, a pesquisa translacional, que envolva educação, que envolva infância, que envolva desenvolvimento. O autismo é um distúrbio que invade o desenvolvimento e tem uma aparição precoce durante a primeira infância, mas que persiste na idade adulta, ainda que os avanços sejam possíveis. O autismo foi durante muito tempo apresentado como uma patologia rara, mas os últimos estudos mostram que nós passamos de um nascimento em cada 2.000, em 60, a um em cada 150 até mais recentemente, e 1 para 100 hoje em dia. Então, esses números são alarmantes. A gente fica preocupado com esse aumento dos números, porque a gente acha que não é apenas um artefato. É também o reflexo de um aumento real, inclusive com fatores de meios e ambientes. E nós mostramos que alguns pesticidas, por exemplo, poderiam ser responsáveis de alguns distúrbios neurológicos. Então, é preciso ter muita atenção em relação a esses fatores. Os distúrbios da comunicação estão realmente no cerne do problema e do autismo. A linguagem é afetada. Nas formas mais severas, ele é atrasado e, às vezes, até ausente totalmente, e apresenta anomalias como a ecolalia, o fato de repetir sem parar as palavras ouvidas sem ser um parceiro de comunicação e respondendo a perguntas, mas só com a repetição dessas perguntas. Dificuldade de compreensão que tem consequências pesadas em termos de distúrbio de comportamento. Nós temos hoje um projeto de pesquisa muito ambicioso, com a pesquisa de indicadores múltiplos na idade de 1 ano, que possibilitariam, cruzando a ressonância magnética, a oculometria, o perímetro craniano e o comportamento, de validar o diagnóstico bastante precoce. É importante ter em mente que o autismo é um distúrbio neurobiológico que existem por enquanto algumas pistas de tratamento médico para melhorar certos sintomas, mas não para completamente curá-lo, e o que permanece mais eficiente para o futuro das crianças é o diagnóstico precoce, a implementação de uma intervenção precoce e a implicação dos pais, o envolvimento dos pais e seu apoio para uma melhor qualidade de vida, ao mesmo tempo para as crianças e para os pais. Por fim, eu queria acrescentar uma última coisa. Não sei se vocês notaram, absolutamente todos os achados e descobertas e conhecimentos novos que eu mostrei para vocês são estrangeiros. Nada disso foi feito no Brasil. Por uma razão muito simples: falta de investimento, falta de salários dignos que atraiam pesquisadores de maior calibre e competência para gerar esse tipo de pesquisa, de conhecimento também no nosso país, para que a gente fique, entre outras coisas, não fique mais dependente do avanço da ciência dos outros países. O Em Discussão fica por aqui. Você também pode acessar o programa pela internet www.senado.leg.br/TV. Participe, mande sua mensagem. Obrigado pela companhia e até o nosso próximo Em Discussão.